Olá pessoal, mais uma vez. Vamos continuar então o que a gente tinha começado na elaboração das nossas bases cartográficas aqui, né, da própria carta e também dos elementos interpretativos internos. A gente está aqui com a drenagem, né, que a gente obteve do portal de mapas do IBGE, também, né, as nossas curvas de nível, ok? Então aqui a gente vai cotar elas. Bom, aqui pessoal, então, especificamente aqui, a gente vai trabalhar agora com um outro arquivo. São duas possibilidades, né? O que a gente vai fazer aqui é traçar o divisor de águas de uma bacia hidrográfica, ok? Eu estou querendo bastante trabalhar com essa bacia aqui, ó, desse córrego, tá? Que ele fica aqui entre Alfenas, tem aqui as suas nascentes aqui próxima a Alfenas, né? Aqui Alfenas de 1972, né? Bem pequenininha ainda. Hoje Alfenas cresceu bastante, né? Inclusive, pessoal, olha só que interessante que dá para a gente fazer, né? Se eu colocar aqui vim aqui no adicionar data, isso dá para fazer no QuantumGIS também, tem lá a sua função. E vim aqui no Add Base Map, tá? Olha só que legal. Eu venho aqui na opção Imagery, vou vir aqui em adicionar. Aí tem que esperar um pouquinho porque é um arquivo bem carregado, depende de uma internet boa, tá? Depende aí do desempenho do equipamento também. Então é o seguinte, né? Se eu tiro aqui, ó, vamos ver aqui se ele... Vou fazer o seguinte, ó. Se eu tiro aqui, né, o arquivo da carta, ele tem essa imagem embaixo, né? Essa imagem aqui de referência. Mas eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito em cima do arquivo da carta já referenciada, né? Vim aqui com o botão direito, vim aqui nas propriedades, né? Vim aqui no display, aqui na opção display, colocar mais ou menos 70%, vamos ver, e eu vou habilitar. Olha só que legal, ó, né? Então, além da imagem, eu tenho alguns parâmetros da própria carta, ó. Vamos ver, vou colocar um 60, isso aqui a gente vai testando, né? Eu estou colocando aqui para vocês tentarem visualizar melhor, ó. O próprio arquivo da carta, né? Junto aqui com a imagem. Vou tentar ampliar aqui o horizonte de visualização. E a gente consegue até ver, ó, olha que interessante, só nessa carta, o quanto, né, que a Alfenas, aqui no limite da malha urbana, né, ó, quanto que a Alfenas cresceu, né? Aqui essa imagem de baixo aqui, ela é de mais ou menos de 2017, 2018, né? E aqui a carta é de 1972, ó, né? Então, isso que ela é bem legal, tá? Bom, mas aí é o seguinte, né? Isso aqui é um recurso, né, que a gente tem, e a gente consegue trabalhar com ele. Eu vou parar aqui de trabalhar com ele, eu vou voltar aqui na transparência normal, né, da carta topográfica, até para a gente poder trabalhar. E aí é o seguinte, pessoal, a gente vai trabalhar para montar a base da nossa bacia com as três representações vetoriais, né, que vão dar como informação para a gente da própria carta, para a gente poder fazer a bacia. Quais que são os três tipos de vetores, pessoal? Tem um vetor do tipo linha, do tipo polígono e do tipo ponto. Do tipo linha, tá? A gente já tem a própria drenagem, como vocês estão vendo. Eu havia comentado com vocês também a respeito das curvas, que também é um arquivo do tipo linha.
A bacia hidrográfica, quando a gente montar aqui o nosso arquivo, né, que a gente vai começar a traçar com base principalmente nos divisores de águas contidos nas próprias curvas de nível, né, tanto pode ser uma linha, né, mas que a gente vai fazer o traçado, mas de qualquer modo, a gente pode começar também ela como polígono, mas de qualquer modo, ela é um polígono, porque ela vai ter uma representação de área, né? Essa área em quilômetros quadrados, né? Em hectares, né? Ela é um conjunto fechado, né? Para uma representação de área. Então, vocês vão ver isso quando a gente terminar o traçado delas. Então, vai ser uma representação de área, né? É um polígono, ok? Muito bem. E a outra representação, né, que a gente vai obter com base na carta topográfica são informações das cotas altimétricas dessa carta topográfica para ajudar aqui na nossa estimação, na nossa estimativa, né, para poder traçar depois o modelo digital de elevação do terreno. Essas cotas altimétricas, pessoal, elas estão representadas na topologia de ponto, certo? Então, são as cotas que estão nas partes mais altas da bacia, nos divisores de água, né? Nas linhas de cumeada. Tá? Então, a gente vai colocar os pontos aqui, e mais do que isso. Por quê? Porque na curva de nível, a gente vai fazer o quê? A gente vai cotar as curvas. Né? Elas não vêm prontas, não vêm cotadas. A gente aqui cota. Né? E os pontos, né, que estão nas cartas topográficas, né, a gente também tem que cotar. Não tem jeito. Né? Muito bem. Então, a gente vai então para a nossa pasta. A gente pode vir aqui no nosso catalog, porque sempre que a gente cria alguma coisa, né, a gente vai elaborar um arquivo para começar a trabalhar. Aqui é só visualização, pessoal. Né? O que cria vem para cá, mas criar, né, a gente sempre vai fazer no Arc Catalog. Tá? Então a gente clica nele. Eu vou voltar aqui então para a nossa pasta. A gente tem que procurar a nossa pasta. Né? A gente pode vir aqui no Shape. E aí, vamos lá. Então a gente pode criar aqui, né, dentro de Alfenas Cartas, né, um arquivo. Clica com o botão direito, novo, podemos criar um shapefile. Tá? E aí, a gente pode colocar aqui, por exemplo, limite, underline bacia. E aí, tanto pode ser um polígono, como uma polyline ou um polígono. Eu posso escolher aqui um polígono, ok? Aí eu posso vir aqui no editar, porque eu vou querer ele está falando que precisa de um sistema de referência espacial. Então, eu vou editar. Tem que ser tudo no mesmo sistema, pessoal. Então, qual que a gente está utilizando aqui? O Córrego Alegre, que é o da carta. Depois, lá na frente, se quiser transformar em Sirgas, tudo bem. Mas a base aqui, para começar, tem que ser o Córrego Alegre. Tá? E aí eu venho. Tá? Isso aqui é uma coisa do layout, não tem problema, pode fechar. Criou o limite, certo? E agora posso criar também, além do limite, a nossa próxima representação, que são as cotas, ok? Cotas bacia. E aí é do tipo ponto. Do mesmo modo a gente define, certo? Aqui em OK. Certinho. Tá feito. Né? Tá os três aqui,
Por enquanto eu posso fechar o nosso catalog. E aí é o seguinte, ó, a gente já pode começar a nossa edição, tá? Para o traçado da nossa bacia hidrográfica, né? Lembrando que a gente vai trabalhar com essa aqui, ó. Se eu tirar a carta, ó, vai ser essa aqui, ó, essa grandona aqui, ó, tá bom? Vai ficar bem legal. Bom, a gente vai usar a ferramenta de edição nesse momento, então, tá? E se não tiver aqui, ó, vocês podem clicar com o botão direito e ver se está aqui o editor, certo? E aí vocês coloquem lá do mesmo jeito que eu já fiz em vídeos anteriores, onde vocês acharem melhor, tá bom? Então a gente vem aqui na função de iniciar a nossa edição, Start Editing, tá? Eu quero começar pelo limite, tudo bem? Porque aí a gente já define os parâmetros de área da nossa bacia. Venho aqui no OK, tá? Ele vai iniciar o nosso modo de edição. Está preparando o arquivo aqui para iniciar a edição. Está falando aqui do data frame com o restante dos arquivos. Isso é uma coisa aqui do layout, não tem problema. Tá? Pode até colocar para não mostrar mais essa mensagem, que isso aqui não influi em nada. E aqui na barra da edição, pessoal, olha só. Tá? Tem todas essas funções aqui, ó. Eu posso vir aqui em criar feições, ó. Tá vendo? Como se fosse uma listinha com algumas coisas aqui, ó. Create Feature, criar feições. Clico em cima, vai aparecer os arquivos editáveis aqui, ó. E aí eu venho no limite da bacia, tá? Então ele vai ficar habilitado pro meu arquivo do limite, tá? Muito bem. Aí eu posso deixar selecionado ou posso fechar. Olha só, ele mudou já o cursor, ó. Agora ele está no formato de cruz, se vocês perceberem, né? E aí eu não cliquei em nada ainda, né? Eu vou ficar com o botão do meio do mouse, o roller. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esse limite aqui de alfenas, ó, tá? No primeiro momento eu posso tirar aqui também a própria base cartográfica, a carta, né? E aí é o seguinte, ó, a área inundável, né, que a gente tem aqui, ó, essa parte do Lago de Furnas, que a cota já deve ter até modificado isso com certeza, né? Então, na verdade, aqui essa parte que é da represa, eu posso colocar mais ou menos aqui no meio. Olha só, as curvas de nível, se eu tirar aqui, ó, as curvas de nível, ó, como que eu vou falar aqui, essas barrigas, né, que a gente fala aqui, né, na própria curva de nível e na bacia, estão convergindo para cá. E essas aqui, né, esses bicos, né, as barriguinhas, estão convergindo para cá. O que significa, pessoal? Então, é um jeito, né, que eu tenho de fazer, né? Se essa está convergindo para cá e essa para cá, significa que a gente pode colocar mais ou menos aqui, ó, né, a jusante da nossa bacia hidrográfica, mais ou menos aqui, tá? E aí eu inicio, né, vou clicando com o botão esquerdo do mouse, tá? E aí eu já inicio a minha edição. Qual que é o grande lance aqui, ó? De seguindo, ó, essas partes aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocando, sempre tentando simular ao máximo, né, do mundo real, aqui do divisor de água, nos divisores de águas, né, aqui das quebras de relevo, ó, que são justamente o que eu tinha falado das barriguinhas aqui, né, que a gente vai entrando aqui então, né. Olha só, ó, a gente tem aqui vai clicando e vai arrastando. Olha só, a gente tem aqui um morro, né? Um divisor de águas aqui também. Então a gente vai colocando aqui uma cumeada, um cume. E aí, ó,
né? O que vocês viram em geomorfologia. Se vier para cá, vai para outra bacia. Então tem que continuar para cá, ó, né? E também, né, enquanto eu estou fazendo aqui o traçado, eu vou conversando aqui com vocês, né, que é bem interessante, bem importante essa parte, né? Como eu já falei, existem outros métodos automáticos para extração? Existe. Mas o legal, né, da gente, né, enquanto, principalmente vocês que estão aprendendo, né, a traçarem mesmo, a tatearem a bacia hidrográfica, né? A gente tem aí um risco, uma coisa perigosa, assim, de querer gerar tudo automatizado sem conhecer, né? Claro, quando vocês conhecerem melhor, aí vocês vão traçar, olha só como que tá dando certinho aqui, ó. Vem respeitando aqui a própria curva, ó, tá vendo? O meu também não tá bem longe do perfeito, tá, pessoal? Mas quanto menos zoom vocês derem, mais vocês têm a chance de errar, porque vocês têm que forçar mais a vista. E aí, quanto mais vocês dão zoom, né, mais então vocês têm a possibilidade aí de acertar, tá? Muito bem. Então, continuando aqui, ó, olha só para onde que a gente está indo. Então, a gente vai passar por aqui, né? Olha só o nosso trajeto, nosso percurso aqui, que interessante. Então, estou passando aqui para vocês. Isso aqui, com o tempo, vocês vão pegando prática também. O interessante, quanto mais próximo, ó, sempre o bico, você sempre começa nele, ó, tá vendo? Se errar, pode dar um voltar. Aqui o voltar, ó, o undo, add vertex, pode ir voltando. E aqui, ó, vocês vão traçando, ó, tá vendo? Isso, muito bem. Isso aí, tá? Acho que é legal essa parte, a gente vê. É gostoso aqui também ficar, eu gosto pelo menos, né? Uma terapia, a gente ficar traçando, né? Conhecendo bem a área, tá? Principalmente para aprender aí no traçado da curva. Ó, a gente tem mais uma cumeada aqui, ó, tá? Certo? A própria carta também ajuda a gente, ó, tá? Agora eu estou colocando com a carta, né? Olha aqui, a gente tem uma cota 904, outra cota 915. Então, quem quiser deixar, por exemplo, com a carta selecionada, pode deixar também, tá? É importante. Tem essa opção. E aí eu posso tirar talvez a curva daqui, tudo bem, tanto faz, tá? Olha só que interessante, ó. Então agora, tá vendo? Eu estou fazendo de um outro jeito, ó. Então eu tirei o arquivo da curva, deixei só o arquivo da carta. Olha só, uma coisa interessante, geralmente as estradas nos fornecem elementos aí de cota altimétrica também, né? Olha, a gente pode ir colocando aqui também, tá? Certo? Vamos ver. Isso mesmo. E é isso, né? E vocês vão tomando cuidado, né, para tentar não cruzar nenhuma curva de nível que está aqui ao lado também, certo? E aí vocês vão traçando, tá? Certo, pessoal. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui, que vocês já estão entendendo. Ó, aqui é outra cota, então eu posso, por exemplo, voltar para cá, ó. Volto, tá? E eu vou encontrar aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, certo? E vão traçando então a bacia, ó. E aí, ó, o caminho é esse, ó. Por exemplo, tem um bico aqui e esse aqui, então, ó, olha só onde que ele vai levando vocês, ó. Tá vendo? Certinho, ó.
vai fazendo para cá, vai pegando aqui os divisores de águas, tá? E vão traçando, tá? Olha só, se errar, olha que eu errei, ó. Errei. Errar, volta, né, ó, vem no voltar. E na verdade, qual que era o caminho correto? É legal a gente errar, porque isso é uma situação que pode ocorrer bastante com vocês. Na verdade, ela continua para cá, ó. Ela vem para cá, depois tem essa cota aqui, essa aqui, e assim por diante. Então, vamos continuar aqui, ó. Tá? Vamos fazer aqui o traçado. Estou fazendo aqui junto, então. Muito bem. Então, se der alguma dificuldade, habilita a curva. E aí vocês podem, por exemplo, até aumentar o tamanho da espessura da curva, né? Isso, ó, pode ajudar vocês também nesse processo, né? Notem que tá ficando com as curvas, isso a gente viu lá nas cartas topográficas, que quanto mais juntas as curvas de nível, mais a gente tem a declividade, um relevo, um terreno acentuado, tá? Então isso acontece aqui, tá? E é isso aí, gente, tá? Então a gente vai continuando. Isso aqui eu vou dando um pouquinho mais de zoom, tá? Vou entrando aqui, ó, certo? E aí a gente vai fazendo aqui o nosso traçado, né? Se errar aqui, a gente volta. Tá? Não é muito fácil mesmo, normal. Ó, aqui a gente tem uma antiga linha férrea, também acompanha a parte mais alta do relevo. Tá? E aí a gente vai, então, acompanhando. Bom, pessoal, então eu vou pausar aqui. E então aí quando voltar aqui já vai estar tudo traçado, né? Então voltei um pouquinho aqui nessa parte para vocês, né? Para vocês, olha só como que a gente está fazendo, né? Para a gente poder traçar a nossa bacia hidrográfica, ó, a gente está quase na metade dela, certo? E aqui eu né? A gente vai fazer todo esse traçado aqui, né? Então eu vou pausar, né? E aí no próximo segundo, num passe de mágica, já vai estar toda traçada aqui para a gente poder depois separar e cortar as curvas de nível. Tá? Muito bem. Bom, olha que legal. Então, aqui está feita a delimitação da nossa bacia. A hora que chegou lá no fim, então, dá aquele duplo clique. Tá? É uma coisa muito importante que eu não falei antes, né? Vem aqui, então, no Editor, salvar a edição. Isso é muito importante. Tá? A salvação não é automática, né? E corre o risco aí de perder o que está fazendo. Uma oscilação de energia, o computador né, iniciar sozinho, perde tudo. Então é importante vir aqui no Save Edits. Save Edits, tá? E aqui a gente pode vir no Stop Editing, tá? Muito bem, fez. Nossa, professor, mas tampou tudo aqui, ó. Mesma lógica, pessoal. A gente pode, mesmo sendo um polígono, o nosso limite da bacia, né, ó, posso até fechar aqui, né, essa janela. Eu posso, por exemplo, vir aqui no limite da bacia, clicar dentro aqui do arquivo, né, vou dar sem um preenchimento, só vou deixar a borda. Vamos ver a borda aqui, vamos ver que cor que a gente pode deixar. Talvez esse aqui. Isso, ó. Se eu tiro aqui a bacia, né? Ou deixo, por exemplo, também a nossa drenagem com uma espessura um pouco menor. Aí, ó, tá feito a delimitação da nossa bacia, ó, tá? Bom, por que que é importante isso aqui? Porque, além disso, né, a gente precisa ampliar um pouco a área dela, né? Vai ser um arquivo que a gente vai
cortar as nossas curvas, tá? Porque a gente não pode, por exemplo, se eu colocar as curvas aqui, ó, só tirar a espessura dela, vou explicar para vocês o seguinte, se eu corto o limite dessa bacia direto com a curva, né, na hora da gente montar, fazer a interpolação, né, que eu vou explicar depois para vocês, a gente vai ter um fator aqui que em si a gente chama de efeito de borda. Ele vai interpolar, ele vai montar a superfície contínua, né, do modelo digital de elevação, vai ficar com falhas. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar essa bacia, vai ampliar, vai fazer um buffer com ela, né? A gente vai ampliar um pouco a área dela, só para a gente poder depois cortar a nossa curva de nível, cotar ela e depois montar o nosso modelo digital de elevação. Tá? Pode parecer um pouquinho complicado agora no começo, mas vocês vão entender direitinho, prometo para vocês, vai dar tudo certo. Então tá aqui a nossa... Depois a gente pode cortar também, né? Essa bacia mesmo com a drenagem, fica só a nossa drenagem de interesse, certinho, tá aqui, né? Muito bem. Deixa eu até... Vamos ver se eu ampliar, eu dou um pouco mais de destaque aqui, ó, na nossa bacia hidrográfica. Certo. Certinho, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Bom, próximo passo, então, pessoal, seguinte. Então, vamos já pegar o limite dessa bacia, né? E vamos ampliar um pouquinho ela, né? Para as curvas extrapolar um pouquinho o limite dela, né? A gente não tem esse problema do efeito de borda que eu havia falado para vocês. Como que a gente faz isso? Então, a gente pode vir aqui mais uma vez, né, no procurar, tá, no search, certo? Então, a gente vai para essa função aqui, ó, que é a mesma função daquele outro vídeo, né, que vocês já viram, em relação àquela manipulação dos arquivos DGNs da drenagem lá de Nepomuceno, que eu, né, já falei aqui em outras vezes, que a gente fez lá o buffer, né, da drenagem com a APP, o buffer da nascente. Agora a gente vai fazer o buffer do limite da bacia, para a gente poder cortar as nossas curvas de nível. Tá? Então vamos lá, uma função buffer, tá? Que está relacionado a um quesito de análise de proximidade em SIG. Tá aqui buffer, analysis. Né? A gente pode também achar essa função lá no Arc2Box. Tá? Aqui na função de proximidade, né? Como eu havia falado, né? É uma função de análise de proximidade. E aqui buffer, né? Então, posso colocar aqui buffer. Vai abrir a minha janelinha do buffer. Vou colocar aqui na entrada o nosso arquivo de interesse, tá? Que vai ser, então, o nosso limite da bacia. Tá? Tanto faz eu deixar na pasta default, né, ou colocar na nossa pasta de que a gente está trabalhando, porque vai ser um arquivo que vai servir só para a gente cortar. Né? Então, talvez não tenha tanta finalidade a gente colocar esse arquivo na nossa área. Né? Mas se vocês quiserem, tá? A gente pode vir aqui também. Ó. Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, limite underline buffer. Tudo bem, pode ser também. Né? E aqui, pessoal, dando mais ou menos uma noção, né, do quanto que a gente pode pedir, né, para ele expandir o limite dessa bacia numa unidade linear, pode colocar mais ou menos aqui 500 metros, né? Eu acho que já, né, a gente já coloca aqui em metros, por exemplo, e aí a gente já tem uma boa ampliação, né, para a gente não correr nenhum risco depois, certinho? Eu coloquei aqui 500 metros, tá? Vamos fazer um teste, né? Se a gente vê que não fica bom, a gente volta aqui e coloca mais, tá? Muito bem, aqui está tudo certinho, não precisa mexer em nada aqui, já colocamos o 500 ali, né? Vamos ver o que ele vai passar aqui para nós. Vamos ver. Muito bom. Ótimo. Eu acho que ficou
Ficou interessante, né? O quanto que ele ampliou dessa bacia em relação, tá, ao que a gente já tinha feito, ó. Isso, ó. A gente vai conseguir cortar a nossa curva, tá? Isso é o principal, tá? Então a gente já pode até fazer isso aqui, ó. Eu vou nesse momento, né? Eu vou desabilitar momentaneamente o meu limite da bacia, vou desabilitar a minha drenagem, vou deixar o meu limite buffer e as curvas, tá? E agora eu vou para uma outra análise bem interessante, que é uma análise de overlay, né? Uma análise de máscara, tá? Que a gente corta um arquivo com o outro, né? Seria o todo pela parte. A gente vai cortar aqui a nossa área de interesse, que é um pouco mais expandida, pelos motivos, né, que eu havia já falado para vocês, ok? Quando a gente está trabalhando com arquivo vetor, tá, a gente tem um tipo de extração de máscara. Tá? Quando a gente trabalha com arquivo do tipo raster, é outro. Né? Então, vamos lá. Então, a gente pode vir aqui no procurar mais uma vez. Né? Procurar. E agora a gente vai aí para uma análise de operação de máscara, que também a gente chama de overlay, tá? Para um arquivo do tipo vetor, tá? Nós chamamos aqui de clip, ok? Clip, tá? Seria essa extração. Olha só. Então, clip analyze, a gente pode achar ele aqui também nessa ferramenta de análise, de extração, tá? Importante essa palavra que ele coloca aqui, é uma análise de extração do todo pela parte, tá? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, 2 vezes no clip, ele vai abrir essa janela para a gente, e essa perspectiva da extração que eu havia falado é o todo pela parte, correto? Qual que é o todo? Tá? Vamos ver qual é o todo aqui, ó. Vamos ver. O todo. O todo é o limite buffer ou são as curvas? Ó, aqui a gente tem o limite e aqui a gente tem as curvas. Qual que é o todo? Todo são as curvas, né, pessoal? E a parte? A parte é esse aqui, ó. Que eu habilitei agora, é a nossa área de interesse. Então, o todo pela parte, tá? Que é a bacia expandida. Então, a gente vem aqui, né, no clipe, na entrada vai ser o todo. Qual que é o todo? O todo é o curvas, tá? Curvas ao apenas metros. Qual que é a parte? Limite buffer, certo? Limite buffer. Né? E aí, ó, né, esse é um arquivo importante, né, que a gente está gerando, que inclusive a gente vai logo mais também fazer a cotação dele, das curvas, né, das linhas, que são as curvas de nível. Então, venho aqui na saída. O que eu quero que saia? Eu quero que saia o seguinte, ó. Vou colocar curvas, tá? Posso colocar curvas. Aqui sim, ó. Curvas da onde? Curvas bacia. Qual que é o todo? Curvas. Qual que é a parte? A bacia recortada. Curvas bacia. Ok? Vou dar aqui, então, um save. Tá? E vou dar OK. E aí vocês, então, vão ver o que vai acontecer. Ó, pessoal, o que eu quero que aconteça? Tá? Que essas curvas, ó, elas sejam recortadas e fique só as curvas que estão aqui dentro. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver aqui, ó. Então, estou colocando aqui, vou colocar até passar para cá, colocar do lado aqui, um pouquinho para cá, para vocês verem a operação, tá? Deixar o mais didático possível, tá? Para vocês entenderem o que vai acontecer. Vai ser um recorte, então, da entrada do todo pela parte. O todo é a curva, a parte é a bacia um pouquinho expandida, né? Vai ser um arquivo, então, que eu quero que fique só as curvas inseridas aqui dentro. É uma extração, tá? Para a nossa área de interesse. Então, vou dar o OK. Vou esperar um pouquinho.
Aí, ó. Como que eu sei que deu certo, pessoal? Eu vou tirar o todo. Vou tirar aqui desse menu as curvas que estão aqui, ó. E aí, o que, que vai ter que aparecer pra gente? Aí, ó. Justamente. Tá certo? Né? Aqui na drenagem, ó. Ficou só as curvas, né, que me interessam. O limite continua aqui, ele é um polígono. Se eu quiser, eu posso tirar também, ó. Né? Até, vamos ver aqui, vou deixar com essa cor. Aí, ó. Certinho. Tá? Bom, e aí se eu coloco o limite original, ó, olha só, tá certinho expandido, né, para onde eu queria mesmo. Agora a gente vai conseguir cotar certinho essas curvas na hora, né, de montar o modelo digital de elevação, não vai ter nenhuma falha aqui dentro. Por quê? Porque as curvas estão expandidas, ó, um pouquinho fora da bacia, porque a gente usou esse arquivo aqui, ó, né, do buffer, do limite buffer, tá? Bom, pessoal, para não ficar pesado, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Espero que vocês estejam gostando. Tá dando certo. Tá? O resultado vai ficar bem interessante. Vocês vão gostar. Deixa eu colocar a carta aqui novamente. Muito bem. E aí, então, pessoal, bom, antes dá para a gente fazer o seguinte também. Antes de terminar, é uma coisa bem rápida. Eu vou extrair mais uma vez o todo pela parte. Vocês me lembraram uma coisa bem importante, tá? A gente pode extrair também o quê? A drenagem, né? O que importa para a gente? A drenagem que está dentro só desse ambiente da bacia hidrográfica, tá vendo? Eu quero só essa drenagem. Então, qual que é a função novamente? A função clip, correto? Então, eu venho mais uma vez, vou vindo procurar, olha, ele está aqui novamente, ó. Vocês viram, né? Não preciso voltar lá na caixinha vermelha. Clico aqui, ó. Qual que é o todo, pessoal? Né? Qual que é o todo aqui? Pergunto para vocês. Qual que é o todo? A drenagem, certo? O todo aqui é a drenagem. Qual que é a parte? Né? Agora a gente não precisa daquela bacia expandida. No caso da drenagem, não. É a drenagem que está dentro, de modo verdadeiro, real, dentro da bacia. Então, qual que é a parte? Qual que é a nossa área de interesse? O limite da bacia. E aí, tendo a entrada, o todo, que é a drenagem, a gente também teve outra entrada, que é o limite, né? Pensando aí no fluxograma. Qual que é a nossa saída? Né? Qual que vai ser a ferramenta de análise? A extração. E qual que vai ser a nossa saída? Né? A nossa saída vai ser o que então, pessoal? A drenagem, né? Underline, bacia. Ok? Então, a gente pode salvar aqui, né? E nessa perspectiva de todo pela parte, né, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um OK. Tá? Ele vai fazer. Eu vou tirar aqui as minhas curvas bacia e vou tirar aqui o meu todo da drenagem em metros. Olha só o que apareceu. Ó. Apareceu a drenagem só dentro da bacia hidrográfica. Por quê? Porque a gente fez um procedimento de análise de extração, né? Uma análise que nós chamamos de operação de máscaras, tá? E aí está só a drenagem que nos interessa dentro aqui dessa bacia hidrográfica, tá? Então, coloco aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vai saber qual que é a nossa bacia hidrográfica, ela tem um nome também, ok? Do seu córrego principal. E muito que bem, pessoal. Aí, ó. Certinho? Então, agora realmente eu vou. Então, é sério, agora eu vou parar o vídeo por aqui, tá? E aí no próximo vídeo, aí a gente começa a trabalhar com as cotas, né? O arquivo de pontos. A gente vai pegar essas linhas das curvas de nível, vai justamente colocar as cotas altimétricas, e aí sim a gente vai ter condição de montar o nosso modelo digital de elevação do terreno, que vão dar dois produtos. O primeiro vai ser o mapa hipossométrico,
que vão ser as fatias, né, altimétricas, tá? E o segundo produto, né, que a gente pode também obter por um algoritmo aqui do SIG, tá? É o slope, né, que é a declividade, né, que vai gerar, a partir, né, desse modelo digital de elevação do terreno, o nosso mapa com as classes de declividade da bacia hidrográfica. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, eu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, tá? A gente está aqui fazendo com bastante esmero, tá? E aí, qualquer dúvida aí que vocês tiverem também, aqui ó, com a imagem também, qualquer dúvida a gente vai conversando, tá bom? Obrigado mais uma vez, um forte abraço a todos e todas.